Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo número 8. Muito bem. No dia 18, domingo que vem é dia dos pais. E no domingo, dia 18, nós teremos à noite aqui uma apresentação teatral que vai transformar a tua vida para sempre. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois dessa apresentação. Tá? Então, no dia 18 do 8, tá? Ok? Nós vamos fazer um convite melhor aí pelo Face. E vamos lembrar vocês desse evento aí, tá? Domingo à noite, dia 18, teremos essa apresentação aqui. Romanos capítulo número 8, abra sua Bíblia no versículo de número 31, diz assim, ó. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Verso 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará? Perceba o verso 35, a pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, glória a Deus, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga comigo assim: eu sou o alvo principal do amor de Deus. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa noite, pela tua palavra, ó Deus, pelo teu carinho e amor de Pai, o teu cuidado, ó Deus, e este cuidado, Senhor Deus, é que nós recebemos, entendemos e que nos dá esperança, que nos dá força de sabermos que estamos amparados, Pai, envolvidos pela tua graça, pelo teu poder. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua voz se fazendo ouvir, os nossos corações, Pai, se quebrantem diante de ti. Nós te pedimos isso no teu nome e assim nós te agradecemos em nome de Jesus, e todos disseram amém. Segure sua Bíblia um pouquinho, declare comigo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Diga bem forte: eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o teu assento, por gentileza? Sente-se um pouquinho. Algo importantíssimo no tocante ao evangelho genuíno, que talvez não é falado de maneira mais aberta para que nós possamos compreender e entender que isso que eu vou dizer agora é inerente ao evangelho. O evangelho, em nenhum momento, nem nos 4 evangelhos e nenhuma das cartas paulinas, você vai encontrar esse evangelho do qual nós pregamos, esse evangelho genuíno de Cristo, nos dando a garantia de que determinadas situações de adversidade não acontecerão. Não existe nenhuma possibilidade de nós fugirmos disso. A vida, ela por si só, já está envolta por uma série de situações os quais nós não temos o menor controle. E as adversidades da vida são parte da nossa existência. Não há como você evitar, fugir, não há como você fazer absolutamente nada, a não ser, obviamente, orar. Mas existem situações que vão fugir completamente do nosso controle, e eu não encontro no evangelho em nenhum momento Jesus dizendo alguma coisa do tipo: vocês não passarão por dificuldades, ou vocês viverão uma vida tão plena, que vocês não enfrentarão nenhum vento de tempestuosidade na vida de vocês. Em momento algum você encontra ele dizendo isso. Pelo contrário, ele afirma que no mundo nós teremos aflições.
Mas quando eu paro para pensar nisso, eu olhando o Evangelho sobre essa perspectiva e analisando, eu entendo que realmente não existe em nenhum ponto do Evangelho de Cristo alguma garantia de que adversidades não acontecerão na minha vida. Mas eu tenho uma garantia, e essa garantia o Evangelho me dá. Essa convicção eu posso ter, de que em toda e qualquer adversidade eu sou chamado, considerado, eu sou dado por Deus como mais do que vencedor em todas essas lutas. Diga glória a Deus. Todas as adversidades da vida, embora eu não tenha nenhum controle, não há como evitá-las, eu tenho a garantia de que em todas elas, no fim, eu vou sair vitorioso. Se eu me mantiver firme até o fim, independente do frio espiritual, independente dos invernos espirituais, das situações chuvosas que a vida traz, eu manter o meu guarda-chuva da fé bem aberto e a minha alma regada pela graça de Deus e buscando na direção certa o conforto que eu preciso, a direção que eu preciso, orando e buscando a presença de Deus, não só quando está tudo bem, mas na maioria das vezes quando as coisas não estão como nós esperamos, quando eu faço disso meu foco, eu posso ter a certeza de que a luta é um período transitório que está preparando o terreno para uma grande vitória que Deus tem para a minha vida. Disso você pode ter certeza. Quando a luta vem na tua vida, Deus já está preparando o caminho para você vencer. Quando a adversidade surge, na verdade Ele não está preparando, Ele já preparou, essa é a palavra. Ele já preparou o caminho para você. A porta já está aberta, mas o segredo é a continuidade que você dá à medida que a adversidade talvez cresce, à medida que a tempestade aumenta, que o furacão se aproxima mais de você. E o que me chama a atenção nos escritos de Paulo é justamente isso. Ele tinha uma convicção tremenda de quem ele era. Ele tinha uma convicção incrível daquilo que ele pregava, daquilo que ele vivia. Tanto é que 4 das suas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemão, ele escreveu na cadeia. A Bíblia deixa claro que essas cartas foram escritas quando ele estava preso. E em nenhuma dessas cartas você encontra Paulo lamentando alguma coisa. Pare para você pensar, ele estava preso, literalmente falando. Havia correntes que o aprisionavam e havia uma cela no qual ele estava inserido. E dentro dessa cela, independente do que ele estivesse vivenciando, ele continuou trazendo através dos seus escritos a esperança que essas igrejas precisavam. Tanto é que em uma das cartas, exclusivamente a carta dele aos Filipenses, em que ele estava preso quando ele escreveu, ele disse no capítulo 4, no versículo 6 assim, não andem ansiosos por nada. Como é que uma pessoa presa, uma pessoa sofrendo a tortura da perseguição, consegue dizer algo assim, de maneira tão singela e com uma convicção tão grande? É porque o que havia dentro dele, irmãos, a liberdade que havia dentro de Paulo, preste muita atenção nisso. Nenhuma cadeia exterior era capaz de tirar a liberdade interior que havia dentro dele. Era a liberdade que somente Cristo pode dar. Uma pessoa livre, a prisão externa não é páreo para parar ela. Quando você olha, só abrindo um parênteses rapidinho para a vida de José, lá do Egito, lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 34, a história é muito similar. Porque quando José foi preso, porque ele não quis se envolver com uma pessoa que de alguma forma queria amarrá-lo, quando José foi preso, ele estava preso fisicamente, mas as prisões da sua alma não acorrentaram, as prisões que podiam acorrentar a sua alma não puderam acorrentá-lo. E essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é aquela liberdade externa que eu faço o que eu quero, mas é a liberdade interior que somente Jesus pode proporcionar para o homem. E essa era a liberdade que Paulo vivia. Por isso que Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, essa mesma carta, ele estava em prisões, preso, escrevendo, provavelmente com as algemas em suas mãos, dentro da cadeia, passando por tortura, por privações. Era um ambiente horrível. Ele escreveu na sua carta, no capítulo 3, versículo 3 de Filipenses, dizendo assim, não julgo que haja alcançado. Perceba, irmãos, o teor das suas palavras. Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço,
E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo do meu passado, esquecendo das frustrações, das decepções, até mesmo das conquistas do passado, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A convicção que Paulo tinha, irmãos, não tinha como base fatores circunstanciais, mas a vida que ele tinha com Deus. Era uma vida plena, pura, limpa. Uma vida que não tinha mistura. E é isso que fazia de Paulo, que fez de Paulo o que de fato ele era. Filipenses 3,13, eu li direito? Vocês conferiram lá em cima? Apareceu lá? Filipenses 3,13. Joga para mim lá, por favor. É muito importante, tá? Porque às vezes tem textos que eu não coloco lá e o pessoal tem que procurar correndo lá. Coloca para mim lá. Filipenses 3,13. Quando der, dá um joia. F-I-L-I-P-I. Quanto a mim não julgo que algo já haja alcançado, mas uma coisa fácil é que esquecendo das coisas para trás fica, avançando de mim, prossigo para o alvo. Muito bem, obrigado. Só para confirmar, tá? Obrigado. No capítulo de número 10, no verso 10 de João, e essa é a primeira consideração que eu quero fazer hoje. Diga assim comigo, irmãos, só para vocês participarem. Diga assim: Jesus veio para me dar vida e vida plena. Essas duas considerações que eu vou fazer aqui agora, se você for capaz de crer piamente no que eu vou dizer aqui e viver isso, a sua vida nunca mais vai ser igual. Porque a simplicidade do que eu vou falar aqui nessas duas considerações é para você construir ao teu redor uma muralha de proteção psíquica, uma muralha de proteção emocional, e fará com que nenhuma circunstância, por mais difícil que seja capaz de derrubar você ou enfraquecer a sua certeza e convicção de quem você é em Cristo Jesus. Primeira consideração: Jesus veio para me dar vida. João capítulo 10, versículo 10 diz assim, ó: por 3 razões o inimigo, Satanás, o diabo, foi lançado, trazido ao mundo. Por 3 motivos. Ele está no mundo, melhor dizendo. Essas 3 dimensões, irmão, Jesus deixa claro no capítulo 10, verso 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Na parte B do versículo ele diz: mas eu vim. Irmãos, nós tínhamos que declarar isso todos os dias de manhã. Todos os dias. O Senhor Jesus veio para me dar vida e vida com abundância. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante, uma vida plena. Ele não está tirando a possibilidade das adversidades, que na verdade a adversidade faz parte do teu crescimento, não tem como não ter. Mas isso não tira de você a abundância de vida, irmãos. Quando Jesus aborda aquela mulher no capítulo 4 de João, aquela mulher samaritana, ele diz assim, ó: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Era disso que ele estava falando. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. O que é esse rio? O rio de águas vivas é um renovo diário, que parte de dentro para fora. As astúcias do teu inimigo sempre vão vir de fora para dentro, é uma regra. Vai vir de fora para dentro. As influências, as situações, os problemas, palavras, pessoas que entram na tua vida, ou pessoas que fazem parte da sua vida, mas que nem se dão conta de o quão estão sendo instrumentos do inimigo para te atingir, e você não se dá conta muitas vezes de que toda essa influência vem externamente. Quanto mais o rio da glória de Deus flui dentro de você, menos você vai dar abertura ou vai ficar se importando com fatores externos. Diga glória a Deus, igreja, em nome de Jesus. Menos você vai se importar com o que acontece ao teu redor, porque do teu ventre estão fluindo rios de águas vivas. E quem é este rio? A glória de Deus, a presença de Jesus que está dentro de você. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença. Somos nós quem definimos, irmãos, a nossa vida. É difícil às vezes. E no segundo ponto eu vou falar sobre isso já. É difícil nós conseguirmos contabilizar essa ideia. Nós terceirizamos a responsabilidade
com a ideia de que a nossa alegria, ela parte da atitude de outras pessoas. Não, não, não. Você não é feliz, ou você não precisa ser feliz, ou você não deve ser feliz por causa do que pensam de você, por causa do que fazem com você, por causa do carinho, do amor que você recebe, por causa de tantas coisas. Não é a razão da tua alegria. Isso faz parte de um contexto de vida saudável que todos nós precisamos. Mas a fonte de todas as bênçãos, irmãos, está dentro de mim. Está dentro de você. O Espírito de vida, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, como diz Josué Erion, 20 anos atrás, numa pregação dele, quando ele veio ao Brasil, o mesmo Espírito que está dentro de você e dentro de mim, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. O mesmo. Que coisa linda isso, né, irmãos? Dá um sorriso, diga glória a Deus. Coisa maravilhosa isso, meu Deus. No versículo de número 31, da carta de Paulo aos Romanos, ele disse assim, olha a pergunta que Paulo abre o assunto falando sobre, dizendo assim: que diremos, pois, estas coisas? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta deve sempre nos levar, irmão. Toda pergunta na Bíblia, nas Escrituras, tem que nos fazer parar e refletir. O que Deus está querendo me dizer? O que Paulo quer dizer? O que Jesus está querendo dizer para mim? No que Ele quer que eu reflita? A pergunta é muito simples. Que diremos, pois, a estas coisas? Seja lá o que for, seja o que for. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, será que essas situações são capazes de sobrepujar, de estar acima da autoridade que Deus tem sobre mim? Será que está acima da autoridade, do poder que o nome de Jesus exerce sobre a minha vida? Será que nós, irmãos cristãos, se tivéssemos a consciência de responder essa pergunta com um critério espiritual arrojado, será que nós não estaríamos vivendo uma vida diferente e entendendo que, com base nesse texto, nós podemos declarar que não existe nada mais poderoso no universo do que o nome do Senhor Jesus Cristo? Não existe nada mais poderoso. Por isso que você começa uma oração falando em nome de Jesus e você termina uma oração falando: é em nome de Jesus que eu oro. Todas as vezes que você impõe a mão sobre alguém e ora por alguém, você começa com o nome de Jesus e você termina com o nome de Jesus, porque não existe no universo, em nenhuma galáxia, nenhuma autoridade maior que o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo declarou dizendo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos se prostrarão diante dele, os reinos da terra se prostrarão e dirão: só Jesus Cristo é o Senhor. Eles vão precisar, irmãos, chegar lá no fim para dizer isso. Mas nós hoje já estamos reunidos aqui, livres, sem nenhum aprisionamento em nossas vidas, para a glória de Deus. E hoje nós já temos o privilégio de poder olhar para os céus e dizer: só Jesus Cristo é o Senhor. Não precisamos esperar, irmãos, chegar aos últimos dias. Nós já estamos hoje vivendo isso em nós. E no verso 31 ele faz uma pergunta, esperando que nós possamos responder de maneira criteriosa, de maneira convicta. Por isso que no versículo 32 ele diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Perceba, irmãos, a forma como Paulo aborda o assunto, e eu entendo que Paulo quer dizer o seguinte: olha, pensem sobre isso, analisem o teor do sacrifício que Deus fez por vocês. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou. Como não nos dará, ele faz mais uma pergunta, como não nos dará com ele todas as demais coisas? Está tudo nas tuas mãos, meu irmão, a bênção já está sobre você em nome de Jesus. Se não aconteceu ainda, fica tranquilo, porque é uma questão de tempo só não saia da presença de Deus, Quando você sentir que a pressão aumenta, continue adorando e agradecendo, dizendo: Senhor, Tu és Deus, porque o inimigo da tua alma, ele quer te afastar de todos os jeitos. A área em que ele tem especialidade é na distração. Ele quer distrair a tua mente com alguma coisa. E como nós comentamos na semana passada, as distrações, quando nós perdemos o foco, nós nos distraímos com uma série de coisas e perdemos o fio da meada, perdemos a direção que nós nunca deveríamos ter perdido. E dessa forma nós acabamos, infelizmente, muitos de nós, nos afastando de Deus, e quando nós nos damos conta, estamos distantes demais da sua presença. Deus quer você perto dele, pode ter certeza disso. Segundo lugar, e eu termino com essa segunda consideração:
A primeira, Jesus veio para me dar vida. Eu preciso crer, eu preciso confiar nisso. Me dá vida e não só vida, mas vida plena. Segundo lugar, decida hoje. Nós precisamos fazer isso, mas o conselho que eu te dou é esse. Decida agora. Como é que você vai passar o resto da sua vida? Eu comentei hoje de manhã o seguinte. Eu não sei, irmãos, quantos anos eu vou viver. Não sei. Eu espero que se Jesus não voltar, eu penso assim que eu vou viver até uns 102 anos. Por que 102? Vou explicar por que 102. Porque assim, quando eu chegar nos 100, irmãos, vai ser feita uma festa muito grande para mim. Eu sei disso. Imagina o pastor Ricardo, pastor veterano, chega a 100 anos, irmãos, eu chegando lá. Eu não vou estar mais dando aula, não vou estar mais clinicando, não vou estar atendendo mais gente que não tem mais condições. Sabe por que 102? Porque daí eu quero curtir 2 anos de um centenário, daí eu posso ir embora. Pelo menos 2 anos, sentir como é que é ter 100 anos, só por isso, tá? Pelo menos 2 aninhos aí, uns 5, não sei. A gente não quer morrer, na verdade, né? Ninguém quer morrer, na verdade. Mas eu vou para o céu, eu vou para a glória quando eu morrer. Mas não é bem assim, não. Quando você está na porta da morte, nós temos as nossas reações fisiológicas são naturais. Nós lutamos contra a morte. Ninguém luta para morrer. Senão as pessoas tirariam todo mundo tiraria a própria vida para ir para o céu, irmãos. Não tem lógica. Nós lutamos contra a morte por um instinto de defesa. Ninguém quer morrer por causa disso. Né? Leia o livro O Peregrino. O pessoal, irmãos, eu estou feliz que o pessoal está começando a ler os livros que eu estou indicando. Glória a Deus, obrigado, Senhor Jesus. Hoje de manhã, um obreiro falou assim: eu estou lendo um livro que você mandou. Eu falei, não, é o livro do Rick Warren. Fiquei feliz, meu Deus, que bênção, né? Estão lendo. Então, assim, o livro do Peregrino, eu quero só falar rapidinho. O livro do Peregrino é a jornada da vida de um cristão. Irmãos, é o melhor livro que eu li na minha vida. De verdade, irmãos. Eu já li centenas de livros. O melhor livro que eu li até hoje, depois da Bíblia, é o Peregrino. O Peregrino conta essa história. O livro foi escrito em 1600 e alguma coisa. 1600 e pouquinho. E John Bunyan, que escreveu o livro, ele escreveu o livro na cadeia também. Ele foi preso. E ele, por causa do evangelho, ele não era um criminoso, claro que não, ele era pregador, ele fazia parte foi naquela época em que a igreja católica, irmão, foi na época da Inquisição, daquele período lá que ele viveu. E John Bunyan escreveu esse livro. Eu lembrei do livro agora pela seguinte razão, falando sobre a morte. No final do livro O Peregrino, tem um momento em que ele fala, de forma metafórica que o livro vai tratando o assunto, em que ele tem que atravessar um rio, e o nome desse rio é o Rio da Morte. Irmãos, essa parte é profunda demais. Ele tem que passar para o outro lado, mas ele, ao mesmo tempo que ele sabe que ele tem que passar, ele não quer passar. E isso configura a realidade nossa com relação à vida e à inevitabilidade da morte. Nós vamos ter que enfrentar a morte. E quando nós chegarmos lá? E ele fala que nesse rio ele se afunda e ele sente como se estivesse afogando, de repente ele estira a cabeça para respirar. Só de lembrar do livro, irmãos, eu me emociono, porque é muito forte. E ele vai e se afunda novamente, tira a cabeça porque ele não quer. E de repente ele percebe que o único jeito é ele se entregar ao rio para que ele possa chegar do outro lado e conhecer uma vida que ele nunca teve anteriormente. E então depois que ele passa o rio, ele chega no lugar que o livro de John Bunyan chama de cidade celestial. E é para onde nós estamos indo, na verdade, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós, como eu ia dizendo, não queremos morrer, irmãos. Então fica a dica, tá? Leia o livro, compra o livro. Se não souber onde comprar, eu te indico, sei onde tem e até consigo um preço mais barato para você, tá? Consigo um preço melhor para você. Então assim, se eu parar para pensar hoje, eu vou completar daqui um mês certinho, eu completo 41 anos. Esses dias eu parei para pensar, irmãos, o seguinte: quando eu tinha a idade do meu filho, 9 anos de idade, eu morava em São Paulo, fui criado lá, e com essa idade que o meu filho tem hoje, eu estava na escola, eu lembro dos amigos que eu tinha, e comecei a pensar nisso, comecei a refletir sobre isso. E eu comecei a analisar a velocidade em que o tempo passou. Parece que foi ontem que eu estava lá em São Paulo, parece que foi ontem que a gente estava vindo de São Paulo para cá, que eu estava dentro do carro chorando porque eu não queria deixar meus amigos em São Paulo, porque passou muito rápido, irmãos. A vida, ela é assim, no livro de Salmo 103, diz assim que nós somos como a erva, que nasce, cresce, seca.
Nós não somos nada. A nossa vida é assim, é um sopro assim, ó. Olha o sopro. Passou. Se começa e termina. A nossa vida é assim. A vida terrena, tá? Não a vida eterna. Então eu vou viver essa vida aqui, irmãos. Tá? Eu estou abrindo um parênteses enorme aqui na mensagem para falar isso para você. Eu vou viver essa vida de que jeito aqui? De que forma nós estamos vivendo a nossa vida? Esse período tão curto, que para algumas pessoas é 40 anos. Quantos amigos meus que morreram com 30 e poucos anos de idade? Eu fico pensando, e se eu fosse ele? Eles estariam dizendo, nossa, o Ricardo morreu quando tinha 30 anos. O Ricardo morreu. Não, estou vivo. E se eu estou vivo, então eu tenho alguma coisa para eu fazer. Então eu quero fazer o melhor que eu puder. O tempo passa muito rápido, e aí que eu queria chegar. Para nós perdermos tempo com coisas tão fúteis. Passa muito rápido. Passa muito rápido para eu ficar tanto tempo guardando mágoa de alguém sem perdoar. O tempo passa muito rápido, a vida passa muito rápido para eu ficar 2, 3 anos esperando sentir no meu coração paz e tranquilidade para eu liberar o perdão por aquela pessoa que me entristeceu, me magoou, que fez uma coisa tão grave contra mim. A vida passa muito rápido para eu ficar pensando que o mundo gira ao redor de mim, sabendo que tem tanta gente que precisa da minha ajuda, do meu apoio, da minha força e até mesmo do meu investimento, se necessário. A vida passa muito rápido para eu ficar dentro da igreja, simplesmente vindo, ouvindo a palavra, indo embora, sem entender que eu tenho um trabalho a desempenhar no corpo de Cristo e viver a minha vida inteira e nunca descobrir qual era o meu ministério e nunca descobrir qual era o meu chamado dentro desse contexto. A vida passa muito rápido para eu perder tempo com aquilo que não vale a pena. Passa muito rápido, irmãos. E diante da decisão que hoje eu convido você a tomar, eu creio que essa noite é uma noite de decisões sérias. Como é que nós vamos passar o resto da nossa vida a partir de hoje? Daqui a pouquinho é a Santa Ceia, nós vamos participar da ceia do corpo de Cristo, em memória dele. Mas eu quero convidar você, em nome do Senhor Jesus, a fazer uma reflexão sobre isso. Como é que você vai passar o resto de dias que você tem? Alguns têm uma idade um pouco mais avançada, outros são bem jovens, estão aqui. Alguns têm aqui, não têm nem 20 anos de idade. Você tem menos da metade da minha idade. Tem tantos anos pela frente. Como é que você vai viver os últimos dias da tua vida, os últimos anos, as últimas décadas? Pare para pensar. É uma decisão muito séria, irmãos, na vida. E a decisão que você tomar, eu te garanto, é o que vai acontecer com você. Deus não vai interferir nisso. Se eu decidir andar com Deus, é com Ele que eu vou andar. Se eu decidir fazer as coisas do meu jeito e continuar responsabilizando outras pessoas pela minha felicidade, é assim que eu vou viver. Agora, quando nós entendemos, quando você entender que a tua alegria, que a tua satisfação, que o teu caráter, a construção da tua própria vida não depende de quem está ao teu lado, mas depende só de você, primeiramente de você. Quando nós entendemos isso, nós viveremos aquilo que Jesus falou, uma vida plena. Aí, irmãos, toma outro rumo a tua vida, toma outro rumo. Não é qualquer coisa que vai ficar te entristecendo, não. Aquilo é que nem um efeito bate e volta, ioiô, ele bate e volta e você não vai ficar se destruindo por causa de poucas coisas. Decida agora como você vai passar o resto da sua vida. Quando eu olho, irmãos, para isso, não tem como eu não pensar na vida de Davi. Já estou terminando, tá? Prometo, agora estou terminando mesmo. A vida de Davi é um dos maiores exemplos que nós temos de uma pessoa que tinha sinceridade, vida com Deus, compromisso e profundidade na relação com Deus. Ele tinha profundidade. É por isso que Davi foi o autor da maioria dos salmos que foram colocados nas Escrituras Sagradas. E dentre todos os salmos escritos por Davi, há um que me chama muita atenção, que é o salmo em que ele poeticamente descreve a sua confiança em Deus. Ele descreve a maneira como ele realmente confiava em Deus. E ele começa dizendo, poeticamente, no Salmo 121, dizendo assim, no verso 1, elevo os meus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta a si mesmo. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, aí ele responde para si mesmo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Depois que ele diz isso,
É isso que me chama a atenção nos Salmos de Davi, irmãos. O teor poético em que ele escreve cada uma das frases. Depois disso, ele não escreve mais para si mesmo. Ele escreve tanto para si mesmo, quanto para aquele que está lendo o Salmo. Ele diz assim, não deixará vacilar o teu pé. Não dormitará aquele que te guarda. Certamente, não dormirá o guarda de Israel. E ele não para. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Diga isso. O Senhor, declare comigo, o Senhor me guardará de todo o mal. Diga, o Senhor guardará a minha alma. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Você entrou no lugar, se você anda com Deus, Ele entra junto com você. Quando você sair, Ele sai junto com você. Você percebe a importância de o que você representa para Deus? Então eu peço que você termine essa palavra dizendo assim comigo, com toda a tua força, com todo o teu coração. Quantos aqui, irmãos, têm vida com Deus? Diga amém. Então é para você essa palavra, diga assim, o Senhor guardará. Diga com convicção, diga, o Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Vamos aplaudir o Senhor Jesus com força a Ele, o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado, Senhor. Queridos, se coloque de pé, por favor, coloque-se de pé. Pai, em nome do Senhor Jesus, como nós somos gratos, meu Deus, pelo Teu cuidado, ó Deus, com a Tua igreja, Pai, conosco, pelo Teu cuidado, Pai, com nossa família, pelo Teu cuidado, Senhor, com as pessoas a quem nós amamos, meu Deus, com Teu cuidado com aqueles que estão junto conosco, cada dia, cada momento. Senhor, nós colocamos diante da Tua presença cada um dos que estão aqui, que ouviram, que receberam a Tua palavra, Pai. Não sairemos daqui da mesma maneira que entramos, Senhor, mas sairemos daqui com algo novo, meu Deus. E é o que eu te peço hoje, em nome do Senhor Jesus, Pai. Revela-nos Tua glória a cada dia, a cada passo, em cada situação de alegria, mas também em situações de tristeza e adversidade. Revela a Tua glória, de que nós temos, Senhor Deus, aquele que nos guarda em todos os momentos, nossa entrada e nossa saída. Para a glória do Teu santo nome nós oramos e assim nós Te agradecemos, para a Tua glória. Todos disseram amém. Vamos aplaudir o nosso Rei.